Hoje eu quero fazer uma reflexão aqui no livro de Crônicas, no capítulo Crônicas aqui, 1 Crônicas, princípios fundamentais, estratégias e princípios fundamentais para triunfar sobre as adversidades da vida. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Segundo Crônicas, no capítulo 20. Eu quero ler alguns versículos com vocês e trazer algumas reflexões que falou profundamente no meu coração. Eu quero convidar você, hoje que está aqui, que domingo, no culto das 18, nós teremos uma grande celebração aqui de conquista. Vamos reunir aqui os 50 grupos de comunhão da nossa igreja. Eu sei que lá na casa do Reginaldo tem grupo de comunhão, ele vai vir toda a galera dele, Dani, e traga as comidas, viu? Porque o culto vai ser aqui cravado 1h10, e depois a gente vai reunir para comer. Uma coisa que crente sabe fazer bem feito é comer. Tarcísio vai estar aqui com a galera dele, todo mundo vai estar aqui, e nós vamos fazer uma mega celebração, e eu vou dar início numa série de mensagens aqui, por causa do nosso aniversário, mais ou menos assim, simplesmente igreja. Simplesmente igreja. Uma igreja que ouve a palavra, uma igreja que compartilha a palavra, uma igreja que vive a palavra de Deus. Caminhando na minha vida, que eu estou há 22 anos, às vezes bate aquele sentimento assim, eu quero estar em um lugar que seja simplesmente igreja. Aquela coisa assim, sabe? Igreja. Porque hoje nós estamos envolvidos com tantos movimentos mirabolantes por aí, que às vezes a pessoa acaba se perdendo, mas a igreja de Cristo é fundamentada nisso, é ouvir a voz de Deus, é compartilhar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E nesse mês de setembro eu quero falar muito sobre isso, e todas as pessoas que irão pregar aqui, eu quero que fundamente sobre igreja, lugar de cura, lugar de restauração. Eu vou estar falando também aqui para os voluntários esse mês, na ceia dos voluntários. Nós vamos ter uma mega festa aqui, e Deus tem colocado algo grande, porque aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas é grandioso, e no final do culto eu quero compartilhar algumas coisas com vocês também, legal. Muito bem, tá aqui, ó, diz o texto, depois disso, vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus? Vamos ficar em pé? Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns meunitas declararam guerra contra Josafá. Os mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem da além do mar morto contra o rei. Está em Azazon, isto é, em Gende. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor e ordenou um jejum em todo o Judá. E os habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, conosco essa noite. Que nós possamos sair daqui nessa noite com princípios e estratégias da nossa vida para enfrentar as lutas e as adversidades que vêm sobre nós. Derrama da tua graça sobre nós essa noite, unge os nossos ouvidos para que nós possamos ficar cativos à tua palavra. Nós teremos, ó Pai, todo o resto da noite. Nós teremos depois do culto, nós teremos muito tempo para nós conversarmos, falarmos com pessoas, responder mensagens, mas nesse momento nós estamos diante da tua presença. Que o nosso coração esteja cativo a esse momento em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Uma das dificuldades que as pessoas têm em época de escola, pelo menos na minha época de escola, eu estudei numa época na escola, quando adolescente, que na escola tinha muita briga de garoto. Briga de garoto. Eu não sei se você já passou por isso, tinha confusão na sala, tinha confusão no recreio, e naquela confusão, e naquele momento lá, a pessoa olhava para você e dizia o seguinte: lá fora eu te pego, lá na saída eu te pego.
você era ameaçado, eu te pego lá fora. Dependendo de quem vinha a ameaça, era algo assim que desestabilizava a gente completamente. Completamente. Principalmente se a ameaça vinha de alguém ligado a gente da pesada. A gente tinha diarreia, dor de cabeça, ligava para a mãe e falava: mãe, vem me buscar que eu não estou bem. Uma vez o Mateus chegou mais cedo em casa. Falei: o que aconteceu? Eu não estava bem, eu passei mal lá, não sei o que estava acontecendo. Depois, mais tarde, de um tempo, Jader, eu descobri que ele recebeu uma ameaça de um cara, que o Mateus, ele era pequeno na época, né? Dava 2 dele e falou: lá fora eu pego você. Já recebeu uma ameaça dessa, Karina? Na escola? Nem vem que já. Você, quando era menor, era tentada, Karina. A Carol, eu acho mais provável. A Carol, aquela cara, eu acho que ela recebe ameaça até hoje. É ela que ameaça, meu Jesus amado. Bom, você pode também ter ameaçado alguém lá fora, igual a Carol. Eu pego você. Quem é dessa época aí? Levanta a mão. Quase que continuamente tinha esse tipo de conflito. Ou por causa de uma situação que foi dita, uma fala, ou por causa de uma paquera mal resolvida, olhou para a menina do outro rapaz, ou a menina olhou para o outro garoto. Na minha época era um negócio assim mais rústico: quem for mais homem, cospe aqui. Não era assim? Quem for mais homem, pisa o pé aqui na linha. Gelava a espinha, coração saía pela boca. Arrumava desculpa, ou então entregava o espírito nas mãos do Senhor e dizia assim: seja feita a tua vontade. Na maioria das vezes era resolvido com empurra, ou um rola na terra e cada um para o seu lado, e aquilo passou. Então, mas o problema é que nós somos ameaçados constantemente. Nós somos ameaçados constantemente. Constantemente nós somos ameaçados por situações muito mais complexas, de uma questão de escola, de uma briga de garoto, uma briga de turma. Tem ameaças que são muito mais perigosas, que vêm sobre a nossa vida, por exemplo, no âmbito espiritual. Há uma ameaça constante na nossa vida, primeiro porque o inimigo da nossa alma declarou guerra contra nós. Há uma guerra constante contra a nossa vida. Há uma guerra constante contra a nossa família, contra tudo aquilo que é de Deus. O inimigo Satanás, ele estabeleceu um princípio de guerra contínua contra todos nós. Essa é a realidade. A história que nós temos aqui, que nós lemos alguns versículos, é mais ou menos um contexto em que uma ameaça de guerra contra esse Josafá, que havia decidido andar com Deus. Porque a história de Josafá começa no capítulo 19, onde ele recebe a visita do profeta, e a história começa ele sendo confrontado pelo sacerdote, e ele é convocado a andar de forma reta perante o Senhor. E o texto diz: assim Josafá, rei de Judá, decide viver em retidão, em obediência, e fazer tudo que agradava o Senhor, até que certo dia, 3 reis decidem declarar guerra contra Judá. A notícia chega através de um mensageiro, e o mensageiro vem trazendo a notícia que a guerra ela seria voraz. O verso de número 2 diz que o mensageiro informa a Josafá, rei, sim, um exército vinha contra ele, e era um exército enorme. E a batalha ela não seria simples, a batalha seria intensa. Não é uma briga de saída de escola, não é uma discussão simples, é uma guerra declarada, com todas as forças que o inimigo tem para usar contra você. Não é algo assim, não. É uma guerra declarada. É nesse cenário aqui onde Josafá, por mais que tivesse um exército expressivo, Josafá ele reconhece que ele não teria forças para vencer a ameaça sozinho.
É quase que um sentimento de impotência diante de algumas ameaças que enfrentamos. Quando vivemos, por exemplo, uma crise familiar. Quando recebemos um diagnóstico contrário. Essa semana eu estava agradecendo aqui, a nossa oração demorou um pouco, eu estava agradecendo as orações feitas pela minha mãe. Minha mãe, acho que há uns 3 dias atrás, ela sofreu um infarto perigosíssimo. Foi internada às pressas e a gente precisou arrumar uma vaga para fazer um cateterismo. Ela fez um cateterismo ontem, na Unicamp, e hoje ela está sendo, de novo, retornando aqui para o Hospital UAOC. Logo em seguida, recebi uma notícia do meu irmão Armando, em São Paulo, não passou bem, teve que ser internado, saiu às 4 horas da manhã do hospital. Sabe, quando recebemos um diagnóstico contrário, quando estamos vivendo um período de desemprego, um período difícil, onde o dinheiro está curto, as contas são muitas, e a gente olha e diz o seguinte: os inimigos são muito mais fortes, muito maiores do que eu tenho condição de enfrentar. Essa história aqui, que é lindamente narrada no segundo livro de Crônicas, há alguns princípios aqui que são úteis, foram úteis para Josafá, mas que também são úteis para todos nós. Se há algo comum naquela época, meu irmão, era a guerra. Guerra fazia parte da rotina das nações. Aliás, guerra hoje está fazendo parte da rotina das nações. O mundo está se preparando para a grande guerra. E a Bíblia diz assim que nos últimos dias viriam guerras e rumores de guerras. Mas essa guerra em particular, ela é registrada nas Escrituras porque há lições maravilhosas que são encontradas nessa batalha. E hoje à noite, eu quero que você volte os seus olhos para essa história, para ajudar você que está em casa e talvez esteja enfrentando uma ameaça e alguém disse assim: eu vou destruir a sua vida. Eu vou destruir o seu casamento, eu vou destruir a sua empresa, eu vou destruir a sua finança, não há futuro para você, o seu casamento está acabado, a sua empresa vai falir, não há esperança de vida para você, seus filhos jamais voltarão para a casa do pai. Você se sente acuado com uma declaração de guerra mortal, guerra destruidora. Quais são as lições que nós podemos aprender com aquilo que acontece na vida de Josafá, né? E toda Judá? Essa história tem lições preciosas que, se aplicadas, pode fazer diferença na sua vida. Porque existem pessoas que até conhecem as lições, mas não aplicam, né? Tem gente que sabe muito, mas faz pouco. Tem gente que conhece versículo da Bíblia, mas não vive. Então eu espero que você, essa noite, que você pegue esses princípios e aplique de forma precisa, necessária na sua vida. Então a primeira coisa que é necessário aqui para vencer qualquer problema na sua vida, qualquer guerra, qualquer situação adversa, a primeira coisa que eu vi aqui nesse texto é identificar quem é o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Quem é o seu real inimigo? Contra quem você está lutando? No caso aqui, eles são identificados claramente. Se você ler o texto aqui, você vai ver que o exército dos moabitas, dos amonitas, alguns meunitas declararam guerra. O ponto mais importante de partida para uma guerra é saber contra quem você está lutando. Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios no capítulo 9, ele fala o seguinte, que nós não estamos lutando como que desferindo os golpes no ar. Já viu gente que está lutando e não sabe contra quem está lutando? Você fica desferindo golpe no ar. Paulo está querendo dizer que eu não luto sem saber contra quem eu estou lutando. Porque muitos dos problemas que nós enfrentamos em guerra, que nós travamos, não são vencidas, porque você está lutando contra o inimigo errado. No caso aqui, são identificados 3 nações, 3 exércitos inimigos. Aí você fala, pastor, parece óbvio o fato que é importante você identificar quem é seu inimigo, mas infelizmente, as pessoas parecem que não fazem a lição de casa.
Paulo escreve outra vez a carta sobre esclarecimento do âmbito da batalha espiritual, quando ele diz o seguinte: porque nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha o que Paulo está falando. A sua luta não é contra carne nem contra sangue. O que Paulo está dizendo é: pare de gastar energia em lugares e contra as pessoas que não é a sua luta. Para de gastar energia com coisas que não te vai levar a lugar nenhum. Você precisa identificar quem é o seu inimigo, e muitas vezes o inimigo sabe quem é? Não se espante com o que eu vou falar, somos nós mesmos. Aliás, nós arrumamos até inimigos que não existem, inimigos imaginários. Se você não tomar cuidado no seu coração, você vai arrumar inimigo até dentro da igreja, achando, eu acho. Porque o nosso coração é um coração enganoso. Quando nós estamos assim com o nosso coração meio que descompassado com a vida, quando nós estamos com o nosso coração fora do lugar, quando nós estamos com o coração fora do compasso, a pessoa olha para você, você já acha, ó, eu passei, ela olhou para mim, você viu? Eu passei, você viu como que ele olhou para mim? Você fica com mania de perseguição. A pessoa passa, não cumprimenta, e você acha que todo mundo está perseguindo, você acha que todo mundo está contra você, você acha que nem gosta de você. Na realidade, nesse sentido, você é o seu maior inimigo. Quando ele escreve também aos Coríntios, olha que interessante que Paulo fala, que ele esmurrava o seu próprio corpo e reduzia a escravidão. Paulo está dizendo que tem lutas que eu preciso travar, que não acontece fora de mim, acontece dentro de mim. Tem muita gente que o grande inimigo que ele precisa vencer é a si próprio, é o seu temperamento. Gente que tem um temperamento explosivo, gente que tem um temperamento vingativo, gente que cria confusão, gente que gera tribulação pelas próprias ações ou reações. E o texto aqui aponta claramente que nós precisamos identificar os inimigos quem são. Existem, por exemplo, irmãos, inimigos claros contra a família. Por exemplo, princípios morais que tentam desarticular, princípios morais que tentam desarranjar aquilo que Deus estabeleceu como santo e sagrado, que é a família. Você precisa identificar isso para que você possa combater, porque essas coisas vão entrar lá dentro do seu lar para desestabilizar a vida das suas crianças. Ali tem duas mães ali que eu vou falar uma coisa para você, são guerreiras. Quantos você tem, Karina? É 4 ou 3? 4. E a Letícia, né? Larissa, 3, 7. Aí é uma igreja, vocês duas têm uma igreja, pastora e copastora. Não, vocês têm um desafio grande, qualquer pai, qualquer mãe, de ficar antenado, porque existe um levante, irmão. Há inimigos contra a família, pensamentos, ideologias, visões, ideias. Nós precisamos combatê-las. Nós precisamos identificar quem são os nossos inimigos. Talvez você ainda não esteja vencendo as batalhas da vida, porque você ainda não aprendeu a identificar os inimigos, quem é o seu inimigo. Eu vou te ajudar um pouco aqui sobre essa questão de inimigo. 3 inimigos fundamentais na nossa vida, que a Bíblia diz. Primeiro inimigo, o mundo. É por isso que a palavra de Deus diz assim: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas que mundo é esse que o Senhor está querendo dizer? Não é o mundo cosmos, planeta, terra. Não, esse mundo aqui é uma batalha do sistema mundano contra o sistema de Deus. É por isso que a Bíblia diz assim: o mundo jaz do maligno. E o que é que a Bíblia diz? Aquele que ama o mundo
mundo não pode amar a Deus. O que é amar o mundo? É amar o sistema, as ideias, os projetos, aquilo que o mundo almeja. Quando eu identifico esse inimigo, o mundo, aquele que ama o mundo, aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, aquele que ama o mundo, os prazeres do mundo, aquele que ama o mundo, o esquema do mundo, aquele que valoriza as coisas do mundo, está perdendo a batalha. O sistema do mundo é o nosso grande inimigo. Rede social pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Eu preciso identificar o meu inimigo, coisas que roubam a minha posição em Deus. Relacionamentos do mundo pode ser o inimigo. Quando eu me relaciono com as coisas do mundo, é para influenciar o mundo com a minha fé e não ser influenciado pelo mundo. O texto diz que o mensageiro chega e diz: os inimigos são esses. Quem é o seu inimigo hoje? Qual é a batalha que você precisa vencer hoje? Bom, o mundo é uma delas. Aliás, o mundo é uma delas aqui para todos nós aqui, sem exceção. Vai chegar um cara lá na sua oficina: ô, faz uma nota falsificada aí para mim. Sistema do mundo. Às vezes eu estou aqui na igreja, eu saio de domingo aqui, chamo um pregador para cá. Eu levo o pregador para almoçar. Almoço, tem que pegar uma nota fiscal ali. O garçom chega e fala assim: o senhor vai querer qual o valor? Como qual o valor? O valor que está na nota, mas o senhor vai querer que coloque alguma coisa? Está vendo como que é o mundo? O mundo é esse. Segundo inimigo aqui é o diabo. O diabo declarou desde o início da fundação do mundo guerra contra o homem. E o que a Bíblia diz, irmão? Diz que o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. O diabo não brinca em serviço, ele é o nosso inimigo. É por isso que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Nada daquilo que tem a ver com o diabo presta. Nada. Por isso que não entra na minha cabeça pessoas que flertam com o pecado, irmão. Por isso que não entra na minha cabeça alguns cristãos frequentando lugar que é flerte com o diabo. Alguns relacionamentos que é flerte com o mal. Esse relacionamento, essa amizade vai destruir a sua família. Vai destruir o seu casamento. Que brincam com os valores que nada tem a ver com o reino, brincam com os valores que nada tem a ver com o evangelho, com a palavra. Você literalmente está abrindo as portas da sua vida, da sua casa, do seu casamento, da sua empresa, brechas onde o diabo pode entrar e destruir a sua vida. Você precisa identificar quem são esses inimigos para você tapar essas portas. Para de flertar com o mal. Para de flertar com os valores do mal. Para de flertar com essas coisas. A mesma sagacidade da serpente no jardim do Éden, irmão, continua sendo utilizada pelo diabo nos nossos dias. Ele vai usar todos os meios, o engano, a ilusão, para tentar até mesmo enganar os eleitos, diz a palavra do Senhor Jesus. Eu preciso identificar que nessa batalha o diabo é o meu inimigo. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai destruir a minha vida. Não se engane. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai destruir a sua vida, Reginaldo. Não se engane. Meu casamento, a minha vida, o meu ministério, os meus sonhos, eu preciso identificar e lutar contra ele. Como é, pastor, que eu venço o diabo? Resistindo pelo poder da fé. Como é que eu venço o diabo? Repreendendo toda ação contrária do maligno contra a minha vida, contra a minha casa, contra os meus sonhos, na autoridade do nome de Jesus. O nome, fala para a pessoa que está do seu lado, o nome de Jesus tem poder. É isso que você tem que fazer, viu, menina?
Quando você encontrar alguma coisa assim que vai arrepiar sua coluna, que mal é esse? Fala, sai Satanás em nome de Jesus. Ele vai embora. Outro inimigo aqui, o pecado. Aliás, Russell Shedd, ele escreveu um livreto, você poderia procurar, não sei se ainda tem para venda, deve ter na internet. Os 3 inimigos da alma de um homem: o mundo, o diabo e o pecado. E o terceiro inimigo aqui é o pecado. O inimigo somos nós, como eu citei, meus irmãos. Não há pessoa que possa fazer mais mal a você do que você mesmo. Você entregue a si mesmo, você é uma bomba relógio. Seu casamento não vai para frente, sua vida não vai para frente, porque você precisa estar debaixo da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo traz domínio próprio, o Espírito Santo traz paciência, o Espírito Santo traz longanimidade, e nada disso vem naturalmente. Ah, pastor, eu já nasci paciente. Não nasceu. Ah, pastor, eu sou longânimo de nascença. Não é. Não é. Não nasceu. O fruto do pecado, o fruto da carne, irmãos, é uma lista assustadora. Quando você lê Gálatas capítulo 5, verso 22, e você lá vê os frutos da carne, é assustador. Sabe o que é aquilo ali, aquele texto? Deus está dizendo, deixa eu te avisar uma coisa, todos vocês nasceram com essa natureza. Você sabia que nós temos uma natureza homicida? Dá vazão para você ver. Daqui a pouco você está pensando, nossa, podia levantar alguém nesse país para dar um fim nesse presidente, né? Tem crente que pensa isso, irmão. Será que não vai levantar ninguém para resolver isso, não? É por isso que quando Jesus é confrontado pelo fato de estar comendo alimentos sem antes cumprir o ritual da purificação, Jesus rebate na lata contra os religiosos da época. Ele fala assim, não é aquilo que entra que contamina, é aquilo que sai, porque é do coração do homem que procede os maus desígnios. A lista é grande do coração do homem: adultério, homicídio, glutonaria, feitiçaria, idolatria. A lista é grande, irmão. É a nossa humanidade, ela é maldosa, e se você não aprender a identificar que você precisa mortificar a sua carne, o que o apóstolo Paulo fala? Não sou mais eu que vivo em mim, é Cristo. Os inimigos de Josafá eram 3, os inimigos da nossa vida são 3: o mundo, o diabo e a carne. Eu preciso identificar o meu inimigo. Eu venço o mundo vivendo um estilo de vida diferente, observando o meu caminhar segundo a palavra, não permitindo que os conceitos da modernidade prevaleçam. Eu venço o diabo pela fé na autoridade do nome de Jesus, mas a única maneira de eu vencer a mim mesmo é aos pés da cruz. Eu me rendo aos pés da cruz. É Cristo fazendo de mim uma nova criatura. É uma transformação tal no meu coração, que esse coração antes não habitava nada, era vazio e cheio de maldade, mas agora ele começa a produzir o quê? Os frutos do Espírito. Segunda coisa que o texto diz aqui é que uma vez o inimigo identificado, no verso de número 3, diz que Josafá, ele ficou amedrontado com a notícia. E aqui vem a segunda coisa que você precisa aprender diante dessas situações da vida. Não permita que as suas emoções governem você. Não permita que as suas emoções te governem. As nossas emoções não podem assumir as rédeas do nosso destino. Não podem.
Emoções são traiçoeiras, irmãos. As emoções nos pegam de surpresa. As emoções nos colocam em situações perigosas. Ficar com medo diante de uma ameaça é natural. O rei tinha direito de estar. Final da aula eu te pego lá fora. Afinal de contas, era um exército enorme, diz o texto. Mas você não pode permitir que as suas emoções governe as suas reações. Aliás, um dos frutos do Espírito chama-se domínio próprio. Tem gente que no calor da emoção fala algo que uma vez proferido não tem como voltar atrás. Agride, fala, reage, fala sem pensar, fala de pessoas. Deixa eu dar um conselho para você que eu aprendi com o pastor Aguiar. Você nunca vai errar nisso. Quando você está com as pessoas, você tem que tomar cuidado com o comportamento, com a sua fala. E você tem que prestar bem atenção quem está ali, de quem você está falando, se a pessoa está ali. E se a pessoa não está ali naquele local, você nunca deve tocar no nome dela, a não ser que você faria para ela aquilo que você vai falar para ela. E se você não pode falar para ela, você não pode falar naquele lugar. Ponto. Eu aprendi isso com o pastor Aguiar. Quando alguém vem falar o nome de alguém para mim, fala assim, para, essa pessoa não está aqui. E nós só devemos falar dessa pessoa, se ela estivesse aqui. Agora, se você for falar alguma coisa que vai elevar a vida dela, eu não faço parte desse problema. É por aí que começa o caminho da desonra. E é por aí que começa o caminho de destruição de amizades e relacionamentos. Agride por quê? Por causa das nossas emoções. Fala sem pensar, como diz o velho ditado, há 3 coisas que uma vez lançada não pode ser recolhida. Sabe o que é? Provérbios fala: a pedra, a flecha e a palavra. A pedra, a flecha e a palavra. Falou, feriu. Eu conheço pessoas, eu conheço casais que vivem com feridas abertas de coisas que foram ditas décadas atrás. E a primeira oportunidade de uma situação de instabilidade no relacionamento, essa pessoa que foi ferida, sabe o que faz, pastor Rodrigo? Traz aquilo de volta, na hora. Terapias são feitas, dinheiros são gastos com psicólogos, com psicanálise, com terapia. Não é porque alguém levantou a mão e bateu, não. Porque alguém disse algo que feriu no calor da emoção. Uma palavra que você fala. Cuidado com o que você fala ao ser governado pelas suas emoções. A regra é básica. O que as pessoas falam? Conte até 10. É isso? Eu falo para você, Andiara, conte até 1000. Quando o Felipe te irritar, você só fala assim, sai daqui em nome de Jesus. Eu preciso contar até 1000 e depois eu vou pensar o que eu vou te responder. Irmão, no calor da emoção, eu já arrumei muita confusão. No calor da emoção, eu já aumentei problema em vez de diminuir o problema. No calor da emoção, eu já fiz ressuscitar coisa que nem existia. Uma vez, um amigo meu, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Nós estávamos num processo de auditoria para uma instituição que nós tínhamos. E ele falou uma palavra assim, cuidado, ao você tentar resolver um problema, você não criar mais 10. Ele falou, para tudo. Eu falei, o que ele tem que fazer? Vamos pegar a prestação de conta de 7 anos atrás e vamos fazer uma por uma, desde lá de trás até chegar aqui. Eu falei, isso vai demorar muito. Ele falou, mas vamos fazer da coisa da forma correta. Tem que ser assim, tem que ir lá atrás e começar a consertar. Porque uma coisa feita errada lá atrás não vai bater lá na frente. Porque tem coisas que quando você faz na explosão das suas emoções, quando ela baixa, aí você fala assim, onde eu estava com a minha cabeça? Onde eu estava com a minha cabeça?
Por que é que eu fui falar isso? Por que é que eu fui escrever isso no WhatsApp? Existem pessoas que a vida dela está na mão dos outros. Por quê? Escreve ali no WhatsApp, irmão, ó, ela sabe, ó, tudo. Cuidado com o que você escreve no WhatsApp. Aliás, para as pessoas da nossa vida pessoal, nós temos que falar muito pouco. Eu vi o Diego Menin falar uma coisa muito interessante, um corte que tinha lá do vídeo dele, que eu acompanho os devocionais dele. Ele falou assim, 3 coisas que você nunca fala para ninguém, para ninguém, para ninguém. Aliás, vou ensinar aqui, você nunca deve falar para ninguém. Quanto você ganha? Quais são os seus sonhos? E qual é o seu próximo passo? Quando você começa a falar para as pessoas da sua vida, você tem que começar a dar satisfação para as pessoas. Não fui porque não deu certo, a minha viagem não sei o que tem, pererei papapá, e eu ia fazer isso. Deus. Você começa a ter que dar satisfação. Pais que ferem filhos, filhos que ferem pais, cônjuges que ferem uns aos outros, pessoas que criam um ambiente, porque as emoções assumem as rédeas da sua luta. Tem gente que pela emoção quer resolver, deixa que eu vou dar um jeito nisso, deixa que eu vou resolver. Eu vou resolver isso agora. Irmão, o que o Datena fez? Calor da emoção, a pessoa deixa as emoções liderar. Ele foi lá, irmão, pensa, irmão, em rede nacional. Um apresentador de respeito que está há anos na televisão. O cara acaba com a moral e com a autoridade dele. Pega uma cadeira para bater na cabeça de um cara. Se bate um ferro, cria um trauma. Você viu o que a emoção faz? O que emoções descontroladas fazem? Essas cadeiras aí não são parafusadas não, viu, irmão? A Bíblia diz assim que o fruto do Espírito é longanimidade. Josafá fica amedrontado, mas ele ensina que ao invés de ser seguido pelas emoções, é o terceiro passo que é o passo correto, no verso de número 3. Josafá ficou com medo, mas ele aprendeu o que ele faz aqui? Ele pediu orientação do Senhor. Aprenda a levar os seus problemas para Deus. Repete isso comigo, fala, aprenda a levar os seus problemas para Deus. Nós não fazemos. Geralmente nós levamos o problema para todo mundo, menos para Deus. A gente compartilha com todo mundo que não deve, a gente posta na rede social o problema. A gente faz uma selfie com cara de judiação, para todo mundo saber que alguém feriu você. Faz um story com cara de coitado, para todo mundo saber que você está passando. Mas falha em fazer aquilo que é mais importante, levar os seus problemas para Deus. Eu não sei o que fazer, eu busco a presença daquele que sempre sabe me dar direção. Josafá pede orientação ao Senhor, leve os seus problemas para Deus. Para de cantar ameaça, não, comece a executar, leve os seus problemas para Deus. A Bíblia diz que ele busca a orientação do Senhor. Você sabia que Deus sempre sabe dar direção certa quando você não sabe o que fazer? Tem gente tentando resolver o problema do seu jeito. Sabe o que acontece? Aquilo que eu falei aqui, complica mais ainda. Tentou resolver do seu jeito, você precisa aprender a levar seus problemas para Deus. Leva para quem resolve. Eu fico preocupado porque às vezes dentro do âmbito pastoral, irmão, quase sempre a pessoa só busca orientação pastoral, só pede ajuda quando a vaca já foi para o brejo. E não fica nem o rabo para fora para você puxar a vaca do brejo, porque foi tudo o brejo. Você sabe, estava conversando com o pastor Rodrigo hoje à tarde, essa palavra pastor, ela é pasto,
Nós cuidamos o quê? Do pasto. Pastor não sabe, irmão, sobre tecnologia. Eu não sei sobre TI. Eu não sei sobre gestão empresarial. Eu não sei sobre muitas coisas na vida. Eu sou pastor. E a minha ferramenta de uso é o quê? A palavra do Senhor. E ali tem o quê? O alimento, ali tem a grama verdinha. E aí, quando nós viemos diante das situações que nós precisamos tomar decisão, a gente vai para a palavra. Olha o que a palavra de Deus diz aqui sobre isso. Estou sem paz. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre essa questão de você ter paz? Começou uma crise no casamento, um problema com o filho, um problema emocional, um problema espiritual, um problema com o pecado, e aqui acolá, e agora não tem mais jeito de resolver. Peça ajuda a Deus, peça orientação ao Senhor, e olha a oração que Josafá faz, ela é fantástica. Ó Deus, somente Tu, ó Deus, que está nos céus, Tu governas todos os reinos da terra, és forte, és poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Olha o que ele fala no verso 6, clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás, e nos salvarás. Josafá sabia que ele deveria correr para a presença de Deus. Leva para Deus, irmão. E há um ponto a mais aqui, sabe o que é? Admita que você precisa de ajuda, pelo amor de Deus. Eu conheço muita gente que não vence as batalhas porque é orgulhoso. O orgulho, irmão, destrói. Orgulho destrói. Não pede ajuda, não pede socorro. Uma das coisas que mais tem ficado evidente, sempre aconteceu, mas agora ganhou mais espaço na mídia, na televisão. Sabe o que é? A questão do feminicídio. Mulheres que são violentadas, mutiladas, mortas, que poderiam ter evitado. Sabe o que elas fazem? Elas não pedem ajuda, com medo de se expor. Com medo das pessoas saber que a pessoa ela é em casa judiada, ela é... E aí você olha lá na internet, aquele Instagram, né? Aquele Instagram lá do casal perfeito, da família perfeita, mas em casa está acontecendo abuso. E por causa da vergonha, às vezes vergonha do pastor, vergonha da igreja, ó, veio denunciar abuso para mim, meu irmão, é polícia. P-U-L-I-C cedrilha A, autoridade. Você gostou, né? Aqui, escolinha do professor Raimundo, eu tenho... Sou fera. Ai, pastor, meu marido vai me dando uns tabefe em mim. Uai, Delegacia da Mulher, P-U-L-I-C cedrilha A, autoridade. Máxima. Isso é problema de polícia, isso não é problema de pastor, mas o orgulho impede essa pessoa a pedir ajuda. Pede ajuda, socorro. Gente que se permite vencer os problemas da vida com orgulho é vitória falsa. É muito orgulho. O texto diz no verso de número 12, e eu já estou indo para o fim, ele diz assim: o nosso Deus não nos castigará por isso. Olha o que Josafá fala aqui, irmão. Olha aqui, ó. Quando você tira o orgulho do lado, olha o que ele fala. Isso aqui é fantástico. Não temos força para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não temos força, eu não consigo sozinho. Admita que você não consegue sozinho, você precisa de ajuda. Com ajuda fica mais fácil. Com a mão estendida na sua direção fica mais fácil, a batalha fica mais fácil. Já viu aquela frase, toda ajuda é bem-vinda? Eu estou aqui nessa fase agora, na construção do nosso novo templo. Toda ajuda é bem-vinda. Estava aqui semana passada, minha sobrinha estava aqui, mandou o telefone de um rapaz, liguei para ele, por quê? Porque toda ajuda é bem-vinda. Foi a peça-chave daquilo que eu precisava. Está vendo como Deus levanta? Hoje ela estava aqui e falou: tio, tem uma coisa para falar para o senhor muito legal. Eu tenho uma amiga que está vendendo um piano de cauda lindo, maravilhoso. Meu irmão, eu sonho com um piano de cauda na nossa igreja. Aqueles grandão assim no púlpito, sabe? Para tocar aqueles hinos marciais assim, santidade mais e mais no piano. Vocês vão aprender a cantar hino da harpa. Amém, irmão? Eu sei muitos hinos da harpa. 210,
Fala, fala, Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar traz valor e restaura o mais frágil. Ó, eu conheço os hinos da harpa, que letras maravilhosas. 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Tinha banda? 3. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Esse é o primeiro? 3 é o quê? Chuva de bênção, plena paz. Você sabe aí o que é. Toda ajuda é bem-vinda. Fugir da minha teologia aqui, para ver se você está antenado nas coisas mais atuais. Toda ajuda, esse cara aqui conhece, isso é pagodeiro antigo, isso aqui sabe tudo, irmão. Toda ajuda, aliás, deixa eu falar uma coisa para você, você sabe que eu sei tocar pandeiro, né? E eu descobri que você toca cavaquinho. Um dia eu quero fazer um especial aqui, pandeiro e cavaquinho, eu sei tocar um hino bom aí. Josafá precisa de ajuda, e ele assume isso, ele admite que precisa de ajuda. Só há um tipo de pessoa que Deus não ajuda, sabe qual? Aquela que acha que não precisa de ajuda. Eu vou repetir, só há um tipo de pessoa que Deus não ajuda, aquela que acha que não precisa de ajuda. Porque todas as vezes que você clama a mim, e respondar-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, a gente se arrebenta, a gente se quebra, a gente se lasca todo pelo orgulho. Tiago capítulo 4, verso de número 6 diz: Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede graça aos humildes. E sabe o que Josafá aqui nos ensina também? Aprenda a confiar no poder de Deus. Tem coisas que realmente, irmãos, humanamente pensando, são impossíveis. Nós já vivemos isso aqui na comunidade. A Raquel cantou aqui, aquilo que parecia impossível. Essa situação de Josafá aqui é aquilo que parecia impossível. 3 exércitos contra um exército. Uma família sendo desmantelada, um casamento destruído, uma vida financeira no caos. Deus, ele chega, ele coloca uma mão assim, cara, ele reverte uma coisa fora de sério. Mas aqui é que Deus entra. Deus nunca vai fazer aquilo que você pode fazer, mas você nunca vai conseguir fazer aquilo que só Deus pode fazer. Confie em Deus. Aprenda a confiar em Deus. No verso de número 12, ele ainda reconhece que precisa de ajuda, porque ele não tem condições, e ele termina fazendo a oração: nós não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Olha que interessante aqui, nós precisamos aprender. Eu não sei quais são as guerras que foram declaradas contra a sua vida. Vamos ficar em pé. Eu não sei. Identifique o inimigo. Eu não sei quais são as guerras que foram declaradas contra você. Eu não sei. Eu não sei qual tem sido a sua luta. Se tem sido contra esse sistema do mundo. Se você não consegue se desconectar dessas coisas. Eu não sei o que anda oprimindo você. Eu não sei o que anda pesando sobre você. Você sabe que Deus, quando Ele quer fazer uma obra na vida de alguém que está nesse mundão aí, a pessoa, ela está nesses lugares, mas ela está fora do eixo. Ela fala: eu não me sinto bem aqui, eu não sei o que é, isso aqui já não serve mais para mim, eu quero algo mais. Sabe o que é isso aí? Isso aí chama graça preveniente. É alguém que está orando por você em algum lugar, e o Espírito Santo começa a te incomodar com a sua vida, com o seu estado, com o lugar que você vive, da forma que você vive. Chama-se graça preveniente. É o que? É uma graça que prepara o seu coração, é uma graça que vai trabalhando dentro de você, e um dia você depara com a prima, com o amigo, com o irmão: vamos lá na minha igreja fazer uma visita. Um dia você tem uma situação lá que você cai numa cama de hospital, e ali tem um crente do lado. São ferramentas da graça, meio da graça. Sabe por quê? Para a gente poder às vezes reconhecer que sem Deus nós não somos nada.
E mesmo quando nós encontramos com Ele, Ele tem que ir na nossa frente, nós vamos atrás. Ele dá um passo, nós damos. Sabe o que Moisés falou? Nós não daremos um passo se o Senhor não for na nossa frente. Sabe o que Deus ofereceu para Moisés, Wesley? Deus estava irritado com o povo. Deus falou assim: eu não vou com vocês, não vou, mas eu vou dar um anjo. Ele vai dar a direção, Ele vai prover, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai proteger, Ele vai fazer tudo. Já imaginou um negócio desse? Você recebeu um anjo da parte de Deus do seu lado. Ele fala assim: Rodrigo, eu não vou com você, mas eu vou enviar um anjo. Quando você tiver dúvida, você pergunta que ele responde. Quando você tiver dificuldade, ele vai prover. Quando você estiver sem direção, ele vai dar a direção para você. Sabe o que Moisés falou? Senhor, essas coisas muita gente no mundo tem: direção, provisão, sustento, casa boa, carro bom, mora em condomínio, mora em prédio, roupa boa. Mas nós não daremos um passo se o Senhor não for na nossa frente. Porque o que iria nos diferenciar das pessoas desse mundo? Sabe qual é a diferença da sua vida, da vida das pessoas aí fora? Não é o carro que você anda, não é a roupa que você veste, não é a casa que você mora, não é o lugar que você frequenta, é a presença do Eterno na sua vida. É isso que faz toda a diferença. E Ele está dizendo hoje: eu não sei quais são as circunstâncias que você está enfrentando, mas Ele está dizendo: eu quero assumir o controle dessa situação. Se você já identificou seu inimigo, você saia do seu lugar e vem aqui na frente e fala: Senhor, eu estou colocando na tua presença, porque é isso aqui que eu estou enfrentando. Agora, saia do seu lugar e vem aqui no altar que eu quero orar com você em nome de Jesus. Se essa palavra falou no seu coração, o nosso Deus tem que ir na frente, meu irmão. E nós precisamos identificar os nossos inimigos e nos rendermos aos pés do Senhor. Nós precisamos identificar os nossos inimigos e não deixar que as emoções falem por nós. Porque é Deus quem peleja as nossas batalhas. A palavra do Senhor diz o seguinte: que nessa luta vocês não vão ter que lutar, mas o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Pai querido e amado, nessa noite, ó Pai, nós nos rendemos diante da Tua presença, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que cuida de nós. Senhor, que nós possamos deixar de lado todo o orgulho, toda a prepotência, Senhor, toda a autossuficiência. Senhor, não é porque eu sou pastor dessa igreja aqui há 23 anos que eu consigo trazer solução, que eu consigo trazer respostas. Eu sempre poderei cair no mesmo lugar, ó Pai, mas eu me rendo diante dos desafios, diante dos ataques do inimigo, diante do mundo, diante das dificuldades. Nós nos rendemos aos Teus cuidados. Nós reconhecemos, ó Pai, que essa luta, ela é muito grande para nós. Essa luta, ela é muito severa. O inimigo, ele é muito maior do que nós. O problema, Senhor, eu sei que existem pais aqui com filhos pródigos que precisam retornar. Essa luta é muito grande, mas nós nos rendemos aos Teus pés essa noite, no santo nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.